Nós sempre falamos que a inteligência artificial é a área da computação que tenta reproduzir o comportamento humano nas máquinas. Mas existe um aspecto do comportamento humano que é bastante interessante e que torna essa reprodução na máquina um pouco mais complicada. Esse aspecto, não diria exatamente do comportamento humano, mas eu diria da natureza, que torna as coisas imprevisíveis. Então, não somente a natureza é imprevisível, como a nossa percepção da realidade também é imprecisa. Muitos cientistas estudam formas de tornar a realidade mais palpável, ou de modelar, diríamos assim, a realidade de uma forma mais compreensível. De fato é que a realidade é um mistério, né? E nós não sabemos exatamente como é que as coisas são lá fora. E quando nós nos referimos à realidade, nos referimos a ela sempre de forma imprecisa. Então o que nós vamos lidar aqui nesse vídeo agora, e que nós vamos começar uma pequena série de 2 ou 3 vídeos, é a questão da incerteza. Como nós podemos tomar decisões em face da incerteza? Ou como podemos representar a própria incerteza em si? Então, isso é o que nós vamos tratar nesses próximos vídeos dentro dos nossos cadernos de inteligência artificial. Então, fique ligado e vamos lá. Falar de incerteza nos lembra as frases como a do Sócrates, que dizia que só sei que nada sei, mostrando que é importante você ter uma certa humildade com relação ao seu próprio conhecimento. Nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que todo conhecimento é apenas uma realidade criada, é um modelo. A realidade que nós chamamos por aí, eu já ouvi um cientista dizer que se trata de uma alucinação coletiva. Então todos nós temos, pelo fato dos nossos cérebros serem semelhantes, nós temos noções semelhantes da realidade, embora grandes divergências em muitos aspectos, mas a nossa percepção da realidade é similar por conta dos mecanismos que nós temos para perceber. Tudo que nós passamos para gerações seguintes, o que passamos de uma pessoa para outra, na realidade, são as nossas crenças. Logo, o que nós podemos, que nós temos dentro de nós, é a questão do estado da crença, né? O estado da crença é o que nós acreditamos. E, obviamente, a abdução, que é uma regra de inferência que nós utilizamos, e nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, ela se torna uma regra inconsistente quando nós a utilizamos para fazer generalizações. Bom, então o agente, ele age, né? Digamos assim, o agente, ele trabalha segundo um ciclo. A primeira coisa que ele faz é receber sensações do meio ambiente, ou do ambiente. Essas sensações são modeladas, servem para criar modelos do mundo, que são as crenças do agente. Então, se nós falamos em modelos do mundo no começo do curso, esse modelo do mundo, na realidade, é uma crença do mundo. É o que nós pensamos, é como nós pensamos que o mundo esteja. A partir desses modelos, nós criamos planos. O agente cria planos do mundo. Ele identifica o que deve fazer de acordo com seus objetivos. Esses planos levam às ações levam a novas sensações, a atualização das sensações. E essas novas sensações levam a novas crenças, que levam a novos planos. Então, essa é o ciclo eterno que o agente fica executando na medida que percebe as informações do meio. Bom, então, nós temos utilizado nos últimos vídeos a modelagem do conhecimento, ou seja, o estabelecimento das crenças, ou seja, o modelo que nós fazemos do mundo através de regras. Nós fizemos isso com a lógica proposicional e nós fizemos isso com a lógica, na realidade, uma lógica de primeira ordem, né? A lógica de primeira ordem que permite a criação das regras do tipo sim, então. Então, regras é uma forma de você armazenar conhecimento e modelar o mundo que você
recebe informações, de onde você recebe informações que você tem que guardar dentro da sua memória, da memória do agente. Então, imagine que você tem uma regra e tenta modelar o mundo através de regras, e você quer receber uma informação de uma pessoa que está ao seu lado, que passou para você, que é o agente, informação que ela está com dor de cabeça. Então você pode ter estabelecido na sua mente que dor de cabeça significa que a pessoa está com Covid. Então, dor de cabeça seria Covid. Bom, essa regra aí vai de um efeito para uma causa. Então, ela seria verdadeira, ou poderia ser verdadeira, se todo efeito tivesse apenas uma causa. Então, se a dor de cabeça só fosse sintoma da Covid-19, e a Covid-19 fosse com certeza sintoma da dor de cabeça, se fosse absolutamente certo, então essa é a questão fundamental. Se fosse absolutamente certo que a Covid, que a dor de cabeça é causa de Covid, ou seja, não é causa de Covid, se a dor de cabeça é um sintoma da Covid e só tem dor de cabeça quem tem Covid, então essa regra funcionaria perfeitamente. É o caso do somente se. Então, dor de cabeça, somente se Covid. Se nós tivéssemos essa certeza, então o mundo poderia ser modelado perfeitamente com regras. Cada regra teria sua possibilidade de ação, sendo não ambígua e não conflitante com outras regras. Mas o mundo não é assim. Nós sabemos que existem infinitas doenças que provocam dor de cabeça. Ou seja, quando eu falo infinitas, eu falo também de uma forma imprecisa. Na verdade, são muitas doenças que provocam dor de cabeça. Então, dor de cabeça é sintoma, nós podemos dizer assim, de muitas outras doenças. Então, nós não podemos nos confiar simplesmente nessas regras. Você pode melhorar um pouco a regra. Você pode dizer, por exemplo, que a dor de cabeça pode ser um sintoma de N doenças, né? Então você pode fazer uma disjunção. Nessa disjunção você tem a Covid, influenza, hipertensão, aneurisma, qualquer doença que possa causar. Isso aqui ficou ainda um pouco complicado pela quantidade, muitas vezes quase que inumerável de doenças que podem ter dor de cabeça como sintoma. Aí o que você vai fazer aqui? Mas qual delas seria, né? Então, qual delas seria? Será a Covid? Ou será qual delas, pelo menos, a dor de cabeça é mais frequente? Então você teria que ter uma forma de dizer que a sua crença em Covid é maior do que a sua crença em hipertensão, ou que é maior do que a sua crença em câncer. Então você teria que ter, de alguma forma, um peso para a sua crença, ou que nós poderíamos chamar um grau de crença. Então nós vemos, através desses dois simples exemplos, que podem ser excessivamente simplórios, mas nós vimos que nós precisamos, através desses simples exemplos, nós precisamos de uma forma de representar o peso da nossa crença, ou seja, o grau da nossa crença. E é aí que nós temos que buscar em algum lugar a forma de representar o grau da nossa crença. Então, antes de entrarmos mais em detalhes sobre como modelar o grau da nossa crença, vamos falar em alguns aspectos que levam a lógica à impossibilidade de resolver todos os nossos problemas. O primeiro desses aspectos, é exatamente a preguiça. Nós dizemos a preguiça porque é muito complicado, muito difícil você representar todo o mundo, tudo o que acontece numa área de conhecimento, pelo menos numa área de conhecimento, através de regras, e isso daria trabalho enorme. Você pode muitas vezes ter que passar anos e anos e anos tentando modelar todos esses sistemas através de regras. Então, a preguiça seria tempo, o gasto, o investimento que você vai fazer para modelar todo um conjunto de conhecimento, ou para modelar uma área de conhecimento, ou para modelar um conjunto de percepções, e assim por diante. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a ignorância teórica. Às vezes a ciência não tem um corpo, um arcabouço teórico necessário para explicar aquilo. Então, por que é que algumas pessoas desenvolvem certas doenças e outras não?
se elas estão no mesmo meio. Então, por que é que as pessoas, algumas desenvolvem câncer e outras não? Não existe uma teoria muito clara explicando essa pessoa desenvolveu por isso, por aquilo, aquela outra desenvolveu por aquilo. Existem fumantes que nunca desenvolvem câncer e existem fumantes que desenvolvem câncer. Existem pessoas que não bebem e que desenvolvem câncer de fígado, por exemplo. Existem pessoas que bebem e também nunca desenvolvem esse tipo de doença. Então, existe uma ignorância teórica, ou seja, nós não sabemos tudo o que causa tudo. Ou seja, quais são as causas e consequências de todos os fatores, quais são as ligações entre os elementos, quais são os relacionamentos entre todos esses elementos. Então, a ignorância teórica nos impede de modelar o mundo através da lógica clássica. A ignorância prática é quando, mesmo tendo uma certa fundamentação teórica sobre aquilo que você quer dizer, na prática é impossível você definir. Então, se você está atendendo pacientes dentro de uma região longe de qualquer laboratório, você sabe muito bem que certas doenças podem ser diagnosticadas com exames, mas se você não tem os exames disponíveis, ou se você não acha necessário fazê-los, imagine que você esteja com uma virose, uma simples virose, e que aquilo vai ficar bom em 2 ou 3 dias, então não vale a pena se debruçar em cima de não sei quantos exames para identificar exatamente qual é a virose que você tem. Se isso não é necessário, se isso for contraproducente, se isso for custoso, você pode, na prática, não querer fazer esse tipo de exame, esse tipo de investigação. Então, a ignorância prática nos impede de ter e de ir atrás e construir os modelos exatos para realizarmos os nossos processos de inferência. Então, a ignorância prática, ela ocorre sempre que nós não achamos que aquilo seja interessante, ou seja necessário, ou possamos fazê-lo de uma forma tranquila. Então, nos resta então ficar conscientes, estar conscientes de que nós temos que lidar com a incerteza. E para lidar com a incerteza, nós também precisamos de uma coisa que o Blaise Pascal dizia. O Blaise Pascal dizia, ou pelo menos dizem que ele dizia, que se você não põe números naquilo que você está falando, é provável que você não saiba do que está falando. Então, mesmo para crenças, é preciso que a gente coloque números, para evitar que a gente discuta a esse respeito, porque as pessoas podem até estar dizendo a mesma coisa, mas estarem debatendo entre si, achando que estão em lados opostos. Isso acontece muito, se vocês observarem bem nas discussões, às vezes as pessoas estão dizendo a mesma coisa, mas não percebem isso e continuam discutindo. Então você pode ver que os números são necessários para desambiguar, para tornar as coisas claras, para mostrar exatamente o quanto se pensa a respeito de um determinado assunto. Então, se você afirmar, por exemplo, provavelmente o paciente está com Covid, você afirma ainda de uma forma incerta, mas você já deu digamos assim, colocou foco naquilo que você estava dizendo. Você disse que há uma probabilidade, você já pensa com um certo grau de probabilidade, você já tem uma crença mais forte. Mas se você disser qual é o número dessa crença, qual é o peso dessa crença, então você está sendo muito mais preciso do que você estava sendo anteriormente. Então você pode dizer que há a probabilidade do paciente estar com Covid. E essa probabilidade é de 80%. Quando você coloca esse número, você coloca aí o grau da sua crença. Então esse elemento que você está utilizando para dar grau à sua crença é chamado, nesse caso aqui, de probabilidade, que vem da estatística, que é uma área da matemática, embora muitos estatísticos digam que não se trata exatamente de uma área da matemática, mas é bem reconhecido como uma área da matemática, chamada estatística, e que tem um conceito chamado de probabilidade. Esse conceito é usado para determinar o grau da crença do agente em alguma coisa. Nos primeiros sistemas de inteligência artificial, utilizava-se muito um coeficiente chamado fator de certeza. Era uma medida subjetiva da certeza que se tinha numa crença. Então a probabilidade pode substituir, com uma certa vantagem, os fatores de certeza, porque ela tem todo um conjunto, todo um arcabouço teórico advindo da área da estatística. Então nós vamos adentrar a área da estatística, falando um pouco sobre probabilidade e como a IA pode usar a estatística para inferir certas questões. A definição clássica da probabilidade, que vem da estatística, ela é uma definição numérica, Então nós temos aqui a fórmula básica. Então imagine uma ocorrência qualquer, imagine um evento qualquer, ou digamos assim, não vamos chamar de evento, mas vamos chamar de um acontecimento qualquer, Então imagine, por exemplo, um acontecimento de você jogar uma moeda
para cima e observar qual é a face da moeda que vai cair no chão. A face da moeda pode ser a cara, né? Se bem que as moedas estão mudando aí, os desenhos que tem nas moedas. E se você olhar, talvez não seja mais tão fácil definir o que é cara e o que é coroa, porque elas estão mudando os desenhos. Mas é comum as moedas terem uma face com um rosto, né, que é a cara, e do outro lado ter um desenho de algo semelhante a uma coroa. Bom, então, você sabe que se você jogar, obviamente essa moeda só tem duas possibilidades, você sabe que pode ocorrer uma cara ou uma coroa, né? De um lado ou de outro. Um lado ou outro pode cair, não há outras possibilidades. Então, se você tem dentro de duas possibilidades, que é o nosso N, então eu tenho o número total de casos possíveis, seria 2, né? E nós temos um caso que nós estamos esperando. Qual é a probabilidade desse caso ocorrer, que seja cara ou que seja coroa? É uma vez só. Ou seja, só temos um caso possível, que é a coroa, ou um caso possível, a cara. Então, dentro de N possibilidades, de duas possibilidades, nós temos uma que nós estamos observando que aconteça. Então, a razão entre essas duas possibilidades nos dá a probabilidade de uma coisa acontecer. Então, no caso da cara, se nós estamos medindo a probabilidade de cara, então é 1 sobre 2. Se é a probabilidade de coroa, também é 1 sobre 2. Se você for jogar um dado, por exemplo, um dado que tenha 6 lados, então você vai ter os valores de 1 a 6, que podem estar voltados para cima após você jogar esse dado. Então, são 6 possibilidades. Então, nosso N é 6. N é 6. E nós queremos a probabilidade de o número 1, por exemplo, aparecer. Então, é um caso sobre 6, é 1/6. Essa pode ser representada por um número de 0 a 1, 0,8, 0,6, 0,5, qualquer número, mas pode também ser representada em porcentagem. A diferença é só que 80 sobre 100 equivale a 0,8, ou seja, 0,8, que é uma outra forma de representar o mesmo número. Então, 0,8 ou 80% são basicamente a mesma coisa. Então, essa definição clássica de probabilidade, nós vamos usar essa definição clássica, definição de probabilidade em inteligência artificial para guiarmos os nossos processos de inferência. É importante, né? E a primeira observação que deve ser feita é que as ocorrências, né, quantificadas por N, para que nós possamos medi-las corretamente, tem que ser exaustivas, né? Ou seja, todos os casos possíveis. Então, no caso da moeda, nós temos 2 casos e nada mais que isso. No caso do dado, nós temos 6 casos e nada mais que isso. Então, elas devem ser exaustivas, devem compreender todos os casos. E mutuamente exclusivas. Ou seja, um resultado não possa fazer parte do outro, ou não possa ocorrer concomitantemente com o outro. Então, o 1 é um caso exclusivo, o 2 é outro caso exclusivo, e o 1 não pode ocorrer ao mesmo tempo que o 2, no caso do dado, nem a cara pode ocorrer ao mesmo tempo na forma da coroa. Então, eles são exclusivos. Se um ocorre, o outro não ocorre, né? Então, nós temos 2 elementos importantes para que o conceito de probabilidade seja aplicado. Então, nós temos um caso favorável, que é coroa, ou um caso favorável, que é o número 1, sobre N casos possíveis, que seria os 2 casos na cara coroa, os 6 casos na casa do dado. No final de contas, ela mede uma proporção. Então, é importante você ter o conceito de probabilidade está relacionado à proporção. Então, é interessante que quando nós usamos uma ferramenta matemática para resolver problemas de inteligência artificial, nós temos que ter um conhecimento muito profundo e muito claro e muito justo dessa ferramenta. Então, não basta que a gente conheça a ferramenta e saiba por aí, por exemplo, simplesmente aplicar as fórmulas. É necessário que a gente entenda, né, perfeitamente o conceito dessa ferramenta e de que forma ela pode ser aplicada para que a gente possa ser usada. Porque nós queremos resolver problemas práticos do mundo real. E se nós não tivermos apenas o conhecimento de como manipular fórmulas daquela área, a gente não vai conseguir aplicar isso no mundo real. Então, se você possui, então no exemplo clássico, probabilidade, só para relembrar, então lembrando que nós não vamos dar um curso aqui de estatística de probabilidade. Você procure lá na estatística de probabilidade o curso para poder acompanhar o que nós vamos falar aqui mais na frente. Então, se isso é uma coisa completamente nova, coisa completamente diferente, estranha para você, nada mais justo que você faça um curso de probabilidade, pelo menos introdução, para que você possa compreender os próximos vídeos que nós vamos passar aqui. Embora, claro, nós vamos repetir aqui esses conceitos simples, básicos, para que a gente possa entender o que vai ser colocado lá na frente. Então, se você tem um dado, o dado possui 6 lados,
Aí você pode perguntar, existem dados com mais de um lado? Existem sim, você pode comprar os brinquedinhos aí com dodecaedros, que um monte de outros sólidos que tem vários lados com números em cada um desses lados. Mas tudo bem, você tem um dado comum que possui 6 lados e você quer saber a probabilidade de dar o valor 1. É óbvio que, então, aplicando a fórmula, seria, ele só tem um lado com o número 1 e ele tem 6 lados no total, então a fórmula seria exatamente 1/6. Então, quando você diz a probabilidade de 80% do paciente estar com Covid, significa, e é uma sensação subjetiva também, né? Significa que essa crença, os fatores que levam a essa crença estão na proporção de 0,8 em relação a todos os outros casos possíveis. Então é isso que você quer dizer com relação a uma afirmativa dessa natureza. Então o peso da sua crença é também uma proporção. E aí vem a diferença entre os estudiosos da estatística quando eles falam da questão frequencista e da questão subjetivista. O frequencista é aquele que sempre mede a probabilidade em termos de razão de frequência, como nós medimos, 1/6. E o subjetivista que trata a probabilidade, como sempre, uma questão subjetiva e como um grau de crença. Além das crenças, uma coisa que nós temos importante no processo de tomar decisão, ou no processo de inferência, são, naturalmente, as inferências. Então, o agente ele tem crenças, né? Ele sabe as forças, o poder, o peso dessas crenças, através, por exemplo, de um mecanismo como a probabilidade, mas ele também tem preferências. Ele prefere certas ações em relação às outras, porque essas ações levam aos seus objetivos, que podem ser, por exemplo, o lucro, né? Imagina que um agente comercial ele lucrar e vai tomar uma ação, e ele tem uma certa crença que esse estado possa ocorrer, ou ele tem uma certa crença de que o mundo lá fora está ocorrendo com esse estado, suponho que ele acredita que 80%, ele acredita com 80% de probabilidade que ele esteja numa situação X, ou seja, que uma empresa XYZ vai subir as ações futuramente no mercado. Se ele acredita com 80% de chance nisso, de probabilidade, então ele procura investir nessa empresa porque ele vai ganhar dinheiro com ela. Outros agentes teriam outras metas, outros objetivos. E essas metas, obviamente cada agente com as suas metas e os objetivos, fazem com que, a partir das probabilidades que ele tenha, ou das crenças que ele tenha, ele possa fazer uma escolha entre realizar a ação A ou B. Então a escolha do agente vai ser um balanço entre as suas crenças e as suas preferências, né? As preferências, elas podem ser medidas também, de alguma forma matematicamente. Então existe um termo matemático que, para representar as preferências ou a satisfação, diríamos assim, que um elemento tem em um processo de tomada de decisão, é via de regra associada a tipo de resultados líquidos, ou seja, uma diferença entre resultados e investimentos, por exemplo, ou um resultado entre possibilidades e riscos, ou ganhos e perdas, e assim por diante. Então essas são chamadas as preferências do seu agente. Então o agente tem crenças e preferências. Essas preferências costumam, na matemática, ser chamadas de utilidade. Então qual é a utilidade? Ou ser expressas, diríamos assim, na forma de um elemento chamado utilidade. Então todo ambiente, todo estado tem um grau de utilidade. Então toda crença tem uma probabilidade e todo estado tem um grau de utilidade. Aquele estado é uma crença, aquela crença tem a probabilidade, aquela probabilidade tem uma utilidade. Ou seja, repito, não é bem a probabilidade da utilidade, mas o estado tem ao mesmo tempo uma probabilidade e uma utilidade. Então com isso a gente modela o processo de tomada de decisão. Então a teoria da decisão seria algo que vem da possibilidade de você unir a probabilidade, ou seja, as crenças em que você está, versus a utilidade, ou seja, as escolhas que você vai fazer em função daquilo que você tem. Então, um processo de tomada de decisão pode ser resumido como um processo de encontrar argumentos ou encontrar os valores das variáveis que maximizem, né, a questão da probabilidade versus a utilidade. Então essa aqui é uma representação um pouco teórica de um processo de tomada de decisão. Nós não vamos aqui entrar em uma área da matemática, que seria a pesquisa operacional, que tem muito a ver com a inteligência artificial, porque ambas estão procurando racionalidade, ou seja, procurando fazer o melhor possível com o que tem. Mas, enquanto a inteligência artificial procura modelar os processos de decisão de forma como o ser humano faria, a pesquisa operacional, por exemplo, ela entra na questão puramente matemática.
Então ela avança em muitos aspectos matemáticos e aí ela avança em muitos aspectos da lógica, unindo várias disciplinas. A IA teria que ser por natureza, e é por natureza, multidisciplinar. Então a pesquisa operacional pode ajudar a IA e vice-versa, mas a IA não se atém, não se fixa somente na questão da pesquisa operacional e dos modelos de tomada de decisão. Mas o processo de tomada de decisão poderia ser visto, então, dentro de todas as suas complexidades, como um encontro de um equilíbrio entre probabilidade, teoria da probabilidade e teoria da utilidade. Então vamos aqui retomar o curso da questão da probabilidade, questão da estatística. Vamos relembrar alguns conceitos, vocês provavelmente já tenham visto nos cursos de estatística ou podem ver quando forem fazer esses mesmos cursos. O primeiro conceito é espaço amostral. Então, em IA, e aqui nós vamos falar sempre as coisas voltadas para IA, seria sempre o conjunto dos mundos possíveis, né? Mas em teoria das probabilidades, ele seria o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Então, um experimento é, para nós, na IA, um evento no mundo, né? Um evento no mundo, o evento aqui tem outro conceito, mas nós vamos falar aqui de experimento seria algo que acontece no mundo, né? E todos os resultados possíveis desse algo que está acontecendo no mundo, ou todos os mundos possíveis, todas as configurações de mundos possíveis, seria o nosso chamado espaço amostral. Dois desses mundos possíveis, esses mundos possíveis têm que ser mutuamente exclusivos. Já falamos isso. Então, quando nós falamos dentro do espaço amostral, os mundos possíveis desse espaço amostral, ou seja, eles têm que ser mutuamente exclusivos e devem ser exaustivos. O espaço amostral em si deve ser exaustivo. Nada há além disso. Então, no mundo das moedas, nosso espaço amostral seria o conjunto cara-coroa, simplesmente. A resposta é cara ou coroa. A saída do lançamento da moeda só tem como resultado cara-coroa. No mundo dos dados, os mundos possíveis seriam o mundo em que o resultado é 1, o mundo em que o resultado é 2, o mundo em que o resultado é 3, o mundo em que o resultado é 5 e assim por diante. Então, esse é o conceito de espaço amostral. Os eventos em estatística, né, seriam subconjuntos do espaço amostral. Se esse evento contiver apenas um elemento, ele é chamado de evento elementar. Então nós falamos aqui na estatística o termo evento, ele se refere a algo mais técnico e é mais específico do que nós falamos em IA. Porque em IA um evento é alguma coisa que acontece, algo que ocorre no mundo, seu evento. Aqui em estatística o evento é um subconjunto do espaço amostral. Então, se ele contém um elemento, ele é um evento elementar. Em geral, e aí nós vamos... as proposições, nós vamos falar aqui do geral dos estudantes de estatística, né? As proposições em estatística são colocadas na forma da linguagem natural. Então, tipo, qual é o resultado do lançamento de um dado da cara? Então, a descrição do nosso mundo seria o mundo em que nós observamos o resultado do lançamento de uma moeda. Na IA, nós vamos procurar pegar essas expressões e transformar em proposições. Então, essas expressões são formalizadas através de proposições e essas proposições são submetidas ao método normal da estatística. Então, a IA usa a estatística já fazendo algumas modificações. A primeira delas é formalizando as proposições. Então, cada proposição é associado a um conjunto de mundos possíveis, né, onde essa mesma proposição seja válida. Então, seja uma proposição qualquer, né? Imagine uma proposição qualquer, então a probabilidade dessa proposição é a soma das probabilidades de todos os mundos possíveis pertencentes a essa proposição. Então, nós temos aqui, seja a proposição φ, seja a proposição representada por essa expressão, que na realidade quer dizer o seguinte: vamos observar no lançamento de dois dados, quando ocorre o resultado da soma dos dois dados der 11. Ou seja, quando a soma dos resultados dos lançamentos de dois dados der 11. Quando isso ocorrer, então isso aqui é a nossa proposição. Qual é a probabilidade que essa proposição ocorra? A probabilidade é a soma de todos os mundos possíveis onde isso aqui ocorre. Quais são os mundos possíveis onde isso ocorre? O mundo em que as respostas são 5 e 6, o mundo em que as respostas são 6 e 5. Então, a probabilidade de ocorrer 5 e 6, a probabilidade de ocorrer 6 e 5.
Como são dois dados, então nós temos 36 possibilidades, 36 resultados possíveis para os dois dados. Por quê? São 6 para cada um, multiplicando 6 por 6 dá 36. Então, para dar 5 em um e 6 em outro, nós temos um caso específico. Para dar 6 em um e 5 em outro, nós temos também um caso específico. Então, nós somamos 36, que é um caso entre os 36 possíveis aqui, mais 1 sobre 36, que é um caso entre os 36 possíveis aqui, e nós temos o resultado final, é 1 sobre 18. Tudo isso aqui para ilustrar, né, a questão da proposição e a questão da probabilidade de uma proposição. Então, a probabilidade de uma proposição, ela é a soma dos resultados, a soma de todos os elementos, ou todos os mundos possíveis em que aquela proposição é verdadeira. Bom, vamos pegar aqui agora alguns axiomas da probabilidade para depois aplicá-los na inteligência artificial. Primeira coisa que a probabilidade de uma proposição qualquer, né, é sempre um valor entre 0 e 1, que pode ser representado em percentagem, se você quiser. Né, um número percentual é um número entre 0 e 1. Então, você vai estar aqui 0 sempre menor ou igual a probabilidade de uma proposição qualquer, e ela é sempre menor ou igual a 1. Se a proposição é considerada verdadeira, então a probabilidade dela acontecer, dela ser real, nós já sabemos que ela é verdadeira, então a sua probabilidade é automaticamente associada ao número 1. Dada duas proposições, né, uma proposição A e uma proposição B, então nós já temos a proposição A dada também uma proposição B, na forma que a interseção com B seja vazio, então esse zero aqui entenda como vazio. Então, A e B são proposições exclusivas mutuamente. Se são exclusivas mutuamente, então a probabilidade da união das duas proposições é obtida pela soma das proposições individuais, e a interseção, né, seria o produto das proposições individuais. Lembrando que esse símbolo aqui é da união, ela também é equivalente a uma disjunção, e a interseção é equivalente a uma conjunção. Então, o que em conjuntos nós usamos como união e como interseção, em lógica nós utilizamos como disjunção e conjunção. Então, é necessário que a gente já tenha visto, obviamente, os vídeos anteriores falando sobre a lógica para a gente entender exatamente os conceitos de disjunção e conjunção. O conjunto dos valores dos mundos possíveis, digamos assim, das proposições, as suas probabilidades, é chamada de distribuição de probabilidade. Então, nós temos aqui, seja, por exemplo, a variável x associada, um número qualquer associado ao resultado do lançamento de um dado. Esse número pode ser 1, 2, ou 3, ou qualquer outro número, até 6. Qual é a probabilidade de acontecer cada um deles? Cada um é um sexto. Neste caso aqui é muito tranquilo, porque todos eles têm um sexto de probabilidade. Mas sempre que você faz essa tabela, essa tabelinha aqui chama-se distribuição de probabilidade. Essa tabelinha pode ser feita por uma variável simples, mas pode ser feita para múltiplas variáveis, e também pode ser feita para variáveis observadas de forma unida. E nós teríamos assim, nós vamos ver mais na frente como isso ocorre. Então, a probabilidade, quando ela é colocada para um evento, digamos assim, então vamos chamar de evento, né? Dentro de um evento, uma probabilidade, quando ela é colocada sem nenhuma informação adicional, ou seja, simplesmente calculada a partir daquilo que você está querendo procurar, então nós dizemos que é uma probabilidade, digamos assim, a priori, ou incondicional. Qual é a probabilidade de uma pessoa ter Covid-19, dado que você não sabe mais nada sobre a pessoa? Você só quer saber a probabilidade da pessoa ter Covid-19. Qual é a probabilidade da pessoa ter Covid-19? A probabilidade da pessoa ter Covid-19 é, por exemplo, 0,1. Né? Essa probabilidade é chamada de probabilidade a priori, ou incondicional. Então, você tem uma probabilidade a priori ou incondicional. Ela é diferente de uma probabilidade que você possa dizer que você obtém, mas que você já tem uma informação adicional relacionada àquilo que você está medindo. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de alguém, de uma pessoa, ter a Covid, dado que ela está com febre? Então, nesse caso da febre, nós diríamos que
Tem um errinho aqui. Nesse caso da febre, nós diríamos que há uma informação adicional. Isso aqui é um traço vertical. Aliás, não, desculpe. Isso aqui é um traço. Então seria COVID dado que ela tem febre. Então aqui, no caso aqui é um traçozinho que tem um pequeno erro. Então, consideramos se a pessoa tem um sintoma, por exemplo, né? Então vamos considerar que um sintoma foi apresentar febre, né? Então, uma pessoa com febre, provavelmente você pode dizer que a sua crença em que ela tenha a COVID será maior do que uma pessoa que ela não tem nenhum sintoma, né? Então, nesse caso, você diz que a probabilidade dela ter COVID, dado que a informação que eu tenho a respeito dela, dado que a informação nova que eu tenho a respeito dela é que ele está com febre, é chamada de probabilidade condicionada, também chamada de probabilidade posterior, né? Então, essa probabilidade posterior é uma probabilidade que você calcula dada alguma informação adicional, né? Então, como é que nós calculamos aí a probabilidade condicionada, né, de uma variável condicionada a uma evidência? Na verdade, são duas variáveis, né? Então, nós teríamos aqui duas proposições. Nós teríamos aqui a primeira proposição A, de certa forma, o A, e uma proposição B, ou também podemos chamar de uma evidência, né? Então, a probabilidade de A dado B, ela é simplesmente a probabilidade de acontecerem da mesma conjuntamente A e B, dividido pela probabilidade B. Ou ainda você pode dizer que, como a probabilidade é uma proporção, seria a proporção ou a relação entre as frequências de pessoas que tenham ao mesmo tempo a COVID e ao mesmo tempo tenham dor de cabeça, dividido por aquelas pessoas que simplesmente têm dor de cabeça. Então seria a razão entre as pessoas com dor de cabeça dentre todas as pessoas que têm COVID. Seria essa a explicação. Então essa você tem aí a probabilidade condicionada. Ela é uma frequência, é uma razão de frequência entre a interseção do conjunto, dois conjuntos, e o conjunto inteiro, né? Bom, se a gente tendo aquela fórmula, então a gente pode deduzir, e aí é chamada de regra do produto, que é a probabilidade de as duas coisas acontecerem, P de A e B, é P de A dado B vezes P de B. Por que nós colocamos essa regra aqui? Por que isso é importante? Porque muitas vezes é fácil encontrar na literatura valores como, por exemplo, P de A dado B, ou seja, qual é a porcentagem das pessoas que, por exemplo, tem COVID e tem febre, né? Então a COVID dá, por exemplo, 30% dos pacientes com COVID pode ser que tem febre. Essa é uma probabilidade, é um valor que você pode encontrar na literatura. Então esse valor ele pode estar disponível na literatura para você. Então, tendo um valor disponível na literatura para vocês, pode facilitar a sua vida. Então, esse valor aqui também, e outra coisa importante também, é que esse valor é sobre ele que se tomam as decisões muitas vezes. Então, raramente quando você vai calcular uma probabilidade de alguma coisa, essa alguma coisa não vem com evidências. Então, você costuma calcular esse valor a partir de evidências que eventualmente você tenha, e essas evidências reforçam a sua crença e dão peso à sua crença. Então, uma crença com algumas evidências é muito mais interessante do que uma crença sem evidência ou com evidência nenhuma. Então, vem agora o nosso conceito de variável aleatória. Então, os números associados à saída de um experimento, então nós temos os números associados à saída do experimento, eles são costumeiramente representados por um elemento chamado de variável aleatória. Então, normalmente ele é representado por um X, por um Y, Z, um símbolo qualquer, normalmente colocado em letras maiúsculas, né, um símbolo qualquer que representa a saída de um experimento. Então, por exemplo, a saída de você jogar um dado para cima pode ser o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, você pode dizer que X é a variável aleatória, que é a saída de um experimento. Esse X não pode ser, não necessariamente precisa ser tão simples assim quanto uma saída de um dado, mas pode ser, por exemplo, a soma da saída de dois dados diferentes.
pode ser o produto da saída de 3 dados, ou raiz quadrada, sei lá, qualquer coisa que você queira observar. Você quer observar, por exemplo, a soma da saída de 2 dados, então x é a soma, ou y é a multiplicação, e você faz aí, você define a sua variável. Essa variável tem um número, é a saída do experimento, e essa variável tem uma probabilidade para cada valor. Então, o domínio dessa variável são o domínio relativo à saída do experimento, né? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a cada valor desses números você tem uma probabilidade, que é exatamente a distribuição da probabilidade a distribuição de probabilidade da variável aleatória que você definiu, no caso, variável x. Bom, em IA, nós costumamos usar representações fatoradas. O que é isso? Significa que são variáveis que possuem valores fatorados. Então, a variável aleatória, ela pode ser simplesmente uma variável booleana simples, como, por exemplo, a pessoa ter Covid, cujo domínio seria verdadeiro ou falso. Então, a variável x é ter Covid. Os valores para x seria simplesmente verdadeiro ou falso, true ou falso. Mas a variável pode ser fatorada do tipo, por exemplo, uma variável tempo, que possa assumir valores como chovendo, nevando, ensolarado ou nublado, por exemplo. Então, essas variáveis todas, o domínio das variáveis é o chovendo, mas observe também que esse chovendo pode ser verdadeiro ou pode ser falso. O nevando também pode ser verdadeiro ou falso. Então, nós temos dois elementos, o valor associado ao domínio, o valor de domínio, que é chovendo, nevando, nublado, mas também a possibilidade de ser verdadeiro ou ser falso. Então, nós temos dois elementos que compõem o domínio da variável aleatória tempo. Bom, para simplificar a coisa, muitas vezes usa-se uma convenção comum. Você diz que o tempo vai ser igual a chovendo. Aliás, o tempo que você deveria ver ser igual a chovendo como verdade, você simplesmente representa como tempo igual a chovendo. Então, significa que o tempo está chovendo e chovendo é verdade, né? Ou o tempo chovendo como falso, você representaria isso como tempo igual a não chovendo. Ou seja, você usa o símbolo de negação, e esse símbolo de negação você simplesmente refere ao fato de que não está chovendo. Então, a variável tempo igual a chovendo significa que realmente o tempo assume o valor chovendo e o valor chovendo é verdadeiro. Dizer que o tempo é igual a negação de chovendo significaria dizer que o tempo é o valor de chovendo, mas porém com valor falso. Então, isso aqui é uma forma de representação de variáveis aleatórias chamada fatorada. Então, você vai ter aí a forma. Então, isso aqui, via de regra, é necessário para que a gente possa fazer as nossas inferências em IA usando a estatística. Essa anotação nos livra de certos problemas. Por exemplo, se não está chovendo, ou seja, se o tempo é igual a chovendo igual a falso, significa que o tempo é igual a ensolarado ou nevando com verdade. Então, existem consequências de você permitir a representação falsa dessas variáveis fatoradas. Mas aí, quando você retira o falso e trabalha somente com os verdadeiros, essas ambiguidades podem ser removidas e você pode trabalhar simplesmente com a parte verdadeira da distribuição da variável. Então, essas variáveis podem ser usadas em probabilidade de uma forma mais complexa, né? Então, nós temos aqui as variáveis aleatórias costumam ser representadas por letras maiúsculas. O valor de domínio, via de regra, é representado por letras minúsculas, e é importante que a gente veja isso para os próximos vídeos, que a gente vai trabalhar com isso. O uso da negação no domínio representa os valores falsos, e aí você tem, por exemplo, P de care dado que não dor e jovem significa o seguinte, significa qual é a probabilidade da pessoa ter care, dado que é falso que ela tenha dor, ou seja, ela não está com dor, e é verdade que ela seja jovem. Então, vocês estão vendo aqui que o condicionamento pode ser condicionamento também, e é outra informação que está aqui, e o condicionamento da variável é associada a um conjunto outro é uma expressão outra. Essa expressão outra ligada por operadores lógicos. Então, nós temos aqui operadores operador conjuntivo ligando dois valores do domínio da variável, e nós temos aqui, aliás, não dois valores, mas dois valores de variáveis diferentes, né? Que é dor e jovem. Jovem aqui é uma variável diferente do dor. Então, dado que a pessoa não tem dor e jovem. Então, são duas variáveis diferentes. Então, nós temos aqui dois valores de variáveis diferentes. Nós temos uma conjunção entre eles e a variável condicional dessa conjunção. Então, nós temos qual é a probabilidade, essa expressão aqui diz exatamente a probabilidade de uma pessoa ter cárie, dado que ela não tem dor,
e ao mesmo tempo ela é jovem. No caso, o valor associado a essa crença seria de 0,25 ou de 25%. As variáveis faturadas possuem uma distribuição de probabilidade, né? Tanto para o valor verdadeiro quanto para o valor falso. Então, seja, por exemplo, a variável tempo. A variável tempo poderia ter uma distribuição de probabilidade como essa aqui. Esse aqui é um exemplo qualquer, né, tirado da literatura, dos livros. Então, você tem aí, por exemplo, esse é o valor do domínio, ensolarado, nublado, nevando. E esses aqui são os valores de verdade ou falso, para cada valor de domínio. Então, esse quadro aqui representaria a distribuição de probabilidade da variável fatorada. Porém, você pode, muitas vezes, representar através de vetores. Então, nós temos a representação de um vetor P. Normalmente, o vetor, para representar um vetor, nós usamos a letra maiúscula negrita para se referir a um vetor. Então, o vetor P, que representa a probabilidade da variável tempo, seria uma lista de números que seria exatamente os casos positivos. Então, nós temos aqui 0,6, 0,29, 0,01, 0,1. Esses valores aqui são colocados dessa forma e poderiam ser colocados os negativos também, mas não é necessário porque os negativos são exatamente o complemento dos positivos. Observe também que a soma desses valores aqui, obviamente, tem que dar 1. Então, essa é a distribuição de probabilidade com variáveis faturadas. Bom, e aí nós podemos também representar distribuições de probabilidade com múltiplas variáveis, né, que seria as variáveis analisadas ao mesmo tempo. Então, seria uma espécie de conjunção das variáveis. Então, imagine que eu tenha, por exemplo, analisar duas variáveis que eu quero observar. Uma é se a pessoa tem COVID ou não. A COVID é uma variável binária simples. O domínio dela é simplesmente verdadeiro ou falso. Já o tempo é uma variável com domínio fatorado, né? Então, nós teremos aqui a variável pode ser ensolarado, nublado, chovendo, nevando com verdadeiro ou falso. Mas, desprezando os valores de falso, nós acabaremos ficando com uma variável ensolarado, nublado, chovendo, nevando, esquecendo a possibilidade de ser verdadeiro ou falso. Se nós colocarmos apenas o aspecto positivo dessa variável, nós poderíamos construir uma tabela desse tipo aqui. Qual é a probabilidade de estar ensolarado e, ao mesmo tempo, uma pessoa específica estar com Covid? Então, esse valor x aqui seria o valor da conjunção dessas duas proposições. Então, qual é o valor, qual é a probabilidade de uma pessoa isso estar com Covid e, ao mesmo tempo, estar nublada? Então, esse x aqui seria a apresentação da conjunção dessas duas proposições. Então, eu tenho uma tabela que representa não os valores de uma variável aleatória única, mas os valores combinados de duas ou mais variáveis aleatórias. Quando eu tenho isso, eu chamo isso de distribuição de probabilidade conjunta. Então, essa é uma forma de você obter elementos para poder tomar decisões mais na frente, ou para fazer inferências mais na frente. É você construir distribuições de probabilidade conjuntas de duas ou mais variáveis, e quando você consegue fazer essa distribuição de probabilidade conjunta, você tem aí, nessa tabela, um elemento para tomar decisões. É essa a resposta por que alguém faria isso. Por que alguém faria uma distribuição de probabilidade conjunta. É exatamente para responder a certas perguntas. E aí, nós encerramos, né, essa primeira questão hoje, esse primeiro vídeo, parando aqui na probabilidade conjunta. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver qual é a real utilidade da distribuição de probabilidade conjunta e como é que nós podemos utilizar para realizar processos de inferência. Então, vamos ficar por aqui nesse videozinho curto para a gente continuar no próximo. Fique ligado, até lá.